Bom dia, alunos de Algoritmos 1. Hoje começaremos nossas aulas virtuais, onde a gente vai falar primeiro da estrutura de controle de fluxo, que é o if ou else, né? If-else. Ele é um comando, né, que vai servir para a gente fazer algumas decisões. Então nós vamos começar um programinha aqui para mostrar a utilidade do comando if-else. If-else quer dizer se não, né? Então vamos começar lá. Então, programa para testar a estrutura if-else. Ok. Nosso programa, gente, sempre começa com a mesma inclusão das bibliotecas básicas do C, né? E a biblioteca de entrada e saída. Então vamos lá. A gente faz um include stdlib.h, que essa aqui é a biblioteca padrão do C, ok? E o nosso include stdio.h, que é a biblioteca de input e output, ou entrada e saída. O comando if-else, ele tem a seguinte estrutura. Ele vai sempre ter if, a condição, certo? E aí, quais são os comandos que você gostaria que fossem executados, comandos que você gostaria que fossem executados se essa condição for verdadeira, né? Então, vamos falar aí no nosso português comum, eu vou virar e falar, se você fizer, se você estudar para a prova, né, então essa seria a nossa condição, se isso for verdadeiro, então você vai tirar uma nota boa, isso é o comando que você gostaria que fosse feito. Vou então começar com um programinha simples, onde a gente faz o seguinte, você vai digitar um número, certo? E eu vou colocar dentro do programa que o número certo é igual a 10. Então, se o usuário digitar 10, vai aparecer para ele que esse número está correto. Se ele digitar, que é o número que você gostaria que ele tivesse digitado, se o número for menor do que 10, vai aparecer que ele é menor do que 10. Se for maior do que 10, vai aparecer que o número é maior do que o número digitado, ok? Então, vamos começar lá. A gente vai fazer um int main, abre parênteses, abre chaves e fecha chaves. Nós vamos sempre fechar essas chaves aqui para não esquecermos de fechar essa chave no nosso programa. No final de todos os nossos programas, a gente vai colocar sempre o system pause, que vai dar aquela pausa na tela para a gente poder enxergar o que está acontecendo, e o return 0, que mostra que é o retorno dessa função main aqui, né? Ele vai retornar 0 dizendo que zerou, tá tudo ok, tá tudo bem, o programa terminou ok, certo? Vou começar então com a declaração de variáveis, né? Que seria, como na nossa receita de bolo, primeiro eu tenho que declarar quais são os ingredientes que eu vou usar, que seria a parte da declaração de variáveis, seriam os ingredientes, e depois eu faço o modo de fazer, que seria realmente a programação aqui embaixo, né? Então, nós vamos começar int número. Então, esse é o número que eu vou dizer que se ele for maior que 10 ou menor que 10, é ele que eu quero saber. E tem o int número certo, ok? Que eu vou dizer pra gente aqui que o número certo é igual a 10. Eu poderia ter escolhido outro número, mas nós vamos ficar aqui com o número 10 mesmo, ok? Então agora nós temos que pedir para o usuário digitar um número qualquer, ok? Então a gente pede e recebe esse número qualquer. Vamos começar pedindo com o nosso printf. Vou falar, abre aspas, vou falar lá para o nosso usuário, digite um número qualquer, ok? Isso faz com que apareça na tela, né, o valor, esse printf, ele imprime na tela o que tiver aqui entre essas aspas. O que vai estar entre as aspas? Digite um número qualquer. Vamos rodar esse programinha só para ver se está tudo ok até aqui? Então a gente compila ele nesse botãozinho aqui, ele vai pedir para eu salvar, eu vou colocar lá no desktop, vou salvar como if-else, vai ser o nome do nosso programa. Ok, done, compilado, não teve erro nenhum e a gente executa agora para ver. Apareceu lá para a gente, digite um número qualquer, pressione qualquer tecla para continuar. Então, o digite um número qualquer veio do printf e o pressione qualquer tecla para continuar veio do system pause, certo? Agora eu preciso receber esse número e guardar ele dentro do valor de número. Então, vamos lá. Scanf. Que tipo de número que vai ser esse? A gente vai imaginar que ele está digitando um número inteiro? Então vai ser 1%d, né? Porque esse aqui é um número int, então tem que ser %d. %d é o tipo de número inteiro, né? Quando a gente fala de inteiros, a gente usa o %d, certo? Dentro de qual variável? Dentro da variável
número. Lembrando aí que o scanf, ele fala pra gente, ele pergunta pra gente duas coisas, né? O scanf, ele vai guardar o que está na tela na memória do computador. Quando você vai guardar alguma coisa, você tem que perguntar duas coisas. O que eu vou guardar e aonde que eu vou guardar. Então, primeiro, o que eu vou guardar é o número inteiro, por isso que tem esse %d aqui. E aonde que eu vou guardar? No local ou no endereço da variável número, ok? Próximo passo, então, agora. Agora a gente vai usar a estrutura if-else, certo? Então, if o número que o sujeito digitou for igual ao número certo, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir na tela, então a gente usa o printf de novo, parabéns! Número igual a número certo, ok? Fecha aspas, ponto e vírgula, ok. Vamos ver o que acontece se eu fizer só isso? Então vamos lá. E vou dar um barra N aqui no final, só para ele pular para a linha de baixo, ok? Salvando. E executando. Ele está me pedindo, digite um número qualquer, vou digitar 5. Não fez nada, só escreveu lá, pressione qualquer tecla para continuar. Se eu rodar de novo, e eu digitar 10, ele vai falar, parabéns, número igual ao número certo. Pressione qualquer tecla. Gente, então essa aqui é a estrutura if, quer dizer, o que eu estou perguntando? Se o número que o usuário digitou for igual, lembrando que tem que ser dois iguais, um igual só atribui o valor de número certo a número, dois iguais é um teste, então ele está perguntando se número é igual a número certo. Isso é verdade? Se for, a gente vem para esse comando aqui, que é o printf, parabéns, número certo. Vamos fazer um próximo passo agora? E se não for? Aí a gente usa o else, certo? Então o else vai escrever para a gente. Else, printf, número errado, barra N de novo. Vamos rodar para ver o que vai acontecer? Ok. Então, eu vou digitar aqui um número qualquer. Digitei 5. O que ele me disse? Número errado, certo? Então, ele está comparando o 5, que foi o número que eu digitei aqui, com o número certo que a gente já tinha dito aqui no começo, que ele vale 10. Dessa forma, ele está fazendo um teste. Como isso aqui não está sendo verdade, desculpa aí, galera. Como isso aqui não está sendo verdade, ele está vindo para o else, certo? Ele está ignorando, na hora que o número é diferente do número certo, ele está ignorando esse printf aqui e está vindo direto para o else. Na hora que ele chega nesse else, ele descobre que ele tem que fazer o quê? Printf, número errado. Foi o que ele fez comigo. Vamos fazer um programinha um pouquinho mais interessante? Vamos dizer para ele se o número que eu digitei é maior ou é menor do que o número certo? Então aqui eu vou tirar esse printf, certo? E agora eu vou fazer um outro if, porque eu posso colocar um if-else dentro de outro if-else, dentro de outro if-else, dentro de outro if-else. Então eu vou colocar aqui, se o número for igual ao número certo, beleza. Se não, se o número que eu digitei for maior do que o número certo, eu vou imprimir na tela. Opa, desculpa aí, galera. Printf, número maior do que o número certo. Vou diminuir essa janelinha aqui para a gente poder enxergar o texto todo. Isso. E se não? Notem, gente, que esse senão que eu estou fazendo agora, ele é o senão desse if aqui. Esse if-else. Então, eu tenho esse if que tem esse else, e dentro desse else eu tenho esse if que tem esse else, certo? Se não, significa o quê? Que o meu número vai ser menor do que o número certo, certo? Então, nós vamos escrever, vou copiar aqui, Ctrl Copy, Ctrl V, número menor do que o número certo, ok? Vamos compilar. Opa, desculpa. Compilar e rodar. Digite um número qualquer. Então, vou digitar 4. Ele apareceu lá, número menor do que o número certo. Se eu rodar de novo e digitar 22, ele vai me dizer que o número é maior do que o número certo. Com isso, galera, chegamos a 9 minutos e 46. Eu vou terminar nossas aulas sempre com mais ou menos 10 minutos. Na próxima aula, discutiremos o comando for, que é o comando de repetição,
ok? Boa programação para todos vocês!